Gente, apresento a Ásia para vocês de novo, mais uma vez, o continente Opa, asiático, né, aqui com todas as suas particularidades e sua diversidade cultural, vegetal, na fauna também. Então, olha, algumas características básicas da Ásia. Falamos ontem que a Ásia é o maior continente do mundo. Então, Oi, quando a gente Sueli, pensa... Oi? posso fazer uma pergunta que a senhora ainda não chegou na Uhum. parte? Qual é o pior lugar da Ásia para morar? E por quê? Isso é relativo, sabe? Isso depende do que você está falando. A gente chama isso de a relativo. China. Dá nem Quando a pra gente... respirar lá, Olha, sem eu não vou máscara. lhe responder essa Oxi, pergunta e a agora. China, menino? Seu xenofóbico. Eu não vou lhe responder essa pergunta agora, porque vocês vão fazer um seminário sobre alguns países da Ásia, alguns países com sistemas bem extremos, e tem um capítulo ainda, que é o capítulo mais, assim, com tretas da história, com muita briga, que é o Oriente Eita. Médio. Então, vocês vão perceber, vocês vão decidir quais são os piores lugares da Ásia. Claro que eu tenho os meus, né? Eu penso nos meus, mas eu não vou expor minha opinião aqui agora. Porque Eu acho que eu não tenho você que pode nunca aqui nessa achar, guerra. porque você pode ter alguns motivos, como por exemplo a falta de água em algumas partes da Ásia. Às vezes o relevo ele provoca algumas áreas desérticas, e aí essa questão física pode influenciar bastante na sua decisão. Aí tem a Professora, questão da superlotação populacional, como Índia e China. Tem professora, a Índia, oi, o Canadá é maior ou é menor que a China? em que sentido? Territorialmente falando É, ou populacionalmente falando? territorial. Terri- Territorial. O Canadá é maior que a China. É porque a gente tem a Professor, Groenlândia, né? Sim, exatamente. É porque assim, quando a gente vai pensar em mapas, na questão de território, você tem que pensar na porção, não é só na porção territorial que aquele país compreende, mas onde ele tem domínio. Então, por exemplo, tem o Canadá, a Groenlândia, os Estados Unidos, ele tem outras áreas que são dele, mas que não estão anexadas àquele território, entendeu? Então a gente tem que pensar, quando a gente fala assim, num país, a gente tem que pensar em todo o poder que o Estado que comanda aquele país, que no caso são as instituições administrativas, eles atuam. Claro, eu estou falando aqui, observe esse mapa da Ásia, é um mapa muito grande. Então, é o maior continente do mundo. É o continente com mais população do mundo. Só que aí essa população não está distribuída de maneira homogênea dentro desse território igual. Nós temos países como a China, por exemplo, que tem tanta gente habitando. E aí, quando a gente vai subindo mais para o polo, a gente vai vendo, quando a gente vai estudar a demografia da Ásia, que a população não se concentra. Porque existem barreiras físicas ali, que é o gelo. Assim como no Brasil, na região norte, é uma região pouco habitada por causa da floresta amazônica, por exemplo. Então, quando a gente vai falar assim, qual país, para qual país eu iria, para qual país eu não iria, onde eu moraria, onde eu não moraria e por quê, é muito relativo isso, porque depende muito do que você quer enfrentar para morar. Você vai no Oriente Médio, meu amigo, é briga toda hora. São disputas por território, disputas milenares. A gente está falando de um lugar onde a Al-Qaeda, por exemplo, atua, onde aqueles grupos terroristas atuam, onde existe brigas por território, como o território de Jerusalém, entre Israel e Palestina, que acontece há milênios. Então, no continente asiático, a gente tem muitas particularidades e a gente vai ver no fim. Mas foi a Maíla ou foi a Vitória que me perguntou isso? a Maíla. Maíla, anote aí no seu caderninho, no final do continente asiático. Aí eu vou fazer essa pergunta, eu vou dar a minha resposta e vou fazer essa pergunta para cada um de vocês. É uma pergunta bem interessante, então prestem atenção na Ásia, tá bom? Ok, ok. Então, vamos lá, olha. A Ásia, o continente asiático, ele tem 44,9 milhões de quilômetros quadrados. Então, compreenda o que eu chamo de continente asiático. Isso corresponde a mais ou menos 30,2% de todas as terras emersas do planeta. Ou seja, todas as terras emersas são os continentes. A gente chama isso de terras emersas. Então, de todos os continentes que eu tenho no planeta, a Ásia, só a Ásia, corresponde a 30,2% dessas terras emersas. Ela é constituída por 45 países, né? E tem uma vasta extensão territorial
que confere, ou seja, essa vasta extensão territorial permite que a Ásia tenha uma variedade de climas e uma variedade de vegetação, como nós vimos na aula passada. Então, aí eu tenho um mapa bem bonitinho, né, bem colorido sobre os climas da Ásia. Então, eu tenho climas quentes e climas temperados e climas frios, né? Isso tudo elencado, bem organizado aí no slide. Nós estudamos sobre isso. Hoje não temos aquela mistura de verde, né? Então vai facilitar muito nosso entendimento do mapa. Então vejam onde é que eu tenho o clima mediterrâneo, mais ou menos por aqui, na Ásia. Aqui, olha, aquela parte que eu disse ontem. Gente, essa parte lilás, ela corresponde ao quê? Aí eu tenho aqui um clima de montanha. Oi? Montanha. É clima de montanhas. Só que essa parte aqui enorme, vejam, eu tenho montanhas em outras partes também, eu tenho relevos elevados, mas esse daqui é imenso. Destaca no mapa e bem praticamente no centro da Ásia quase. Aqui é a Cordilheira do Himalaia, o maior relevo do mundo. Cordilheira é um conjunto de montanhas, vocês já aprenderam isso no 6º ano, né? Eu só chamo de cordilheira um conjunto de montanhas. Só que esse conjunto de montanhas em si tem uma particularidade, que é ter o maior pico do mundo, que é o Monte Everest. E aí eu tenho a vegetação. A vegetação ela vai se adaptar aos tipos de clima. Por exemplo, eu tenho um clima continental aqui e eu vou ter uma floresta de conífera aqui, uma floresta mais... Professora, tem alguma cidade que seja em cima de uma montanha? Tem Machu Picchu no Peru, aqui na América Latina. E não tem perigo, não? São cidades antigas que não são habitadas, que foram devastadas. Ah, Sim, perigo tem. Ainda existe populações que moram em áreas... A gente chama essas áreas de lugares inóspitos. O que é isso? São lugares de difícil acesso, de difícil morada. Só que assim, eu preciso que vocês resgatem um monte de conhecimento ou me digam se vocês aprenderam ou se precisam de uma revisão sobre alguns assuntos do 6º, do 7º e do 8º ano, que eu vou precisar aqui. Por exemplo, no 8º ano, vocês estudaram, desde o 6º ano vocês vão estudando o que é o espaço geográfico. Então, a gente sabe que o espaço geográfico é aquele espaço transformado pelo homem, economicamente, culturalmente. Então, tudo que é transformado pelo homem, a gente chama de espaço geográfico. De uma maneira bem simples, essa definição de espaço geográfico. Só que é mais do que isso. É a transformação pelo homem que transforma aquele espaço natural, por exemplo, aquela porção natural do espaço, do território, do espaço, em um espaço cultural. A cidade é um espaço cultural. A sua casa também é um espaço cultural, uma paisagem cultural. Por que é uma paisagem cultural? Porque o homem construiu e teve um interesse. Então, quando a gente vai pegar umas noções geográficas, alguns conceitos geográficos, para que isso acontecesse, eu só tenho espaço geográfico se eu tiver organização ou transformação de algum lugar. Para que isso aconteça, o homem precisou desenvolver técnicas. Olha, imagina, vou contar uma historinha para vocês. Depois a gente continua na arte, a gente ainda vai ter se não tiver tempo, a gente arruma, mas o importante é que vocês aprendam um conteúdo. Ó, no tempo das cavernas, o homem ele quase não transformava o espaço, porque ele não tinha técnica suficiente para isso, para transformação. E nós estamos falando também de um homem nômade. Então o homem parava, pegava as frutinhas que tinha nas árvores, pegava algum animal para comer, morava em cavernas ou pegava uns galhos de árvores, umas coisas poucas, só para construir sua moradia. Isso não alterava tanto o espaço geográfico. Quando o homem começou a ser sedentário, então estávamos falando antes de um homem nômade, e o homem, quando ele passou a ser sedentário, esse homem começou a transformar mais esse espaço, porque ele precisou construir uma moradia mais firme, ele precisou plantar, ele precisou tirar algumas árvores para plantar alguma coisa, por exemplo, sei lá, um arroz, um milho. Começou a cultivar, começou a criar animais. E aí teve também o fogo, né? O fogo foi algo super incrível na história humana. Então, vamos falar sobre a evolução da técnica a partir do fogo. Técnica é tudo que eu uso para transformar e deixar aquele espaço mais confortável para que eu more, para que o ser humano more. Mais confortável, hoje em dia, num sistema capitalista e num mundo globalizado, mais lucrativo, né? Então, técnica, tecnologia, por exemplo, vem da técnica,
da técnica para transformar, para deixar os produtos mais atrativos, para que se possa comprar. Mas antes, por exemplo, quando o fogo acontecia da seguinte maneira, para mim ter fogo, eu precisava achar uma rocha, que era o granito. Olha para isso, eu tenho que pesquisar, procurar essa rocha chamada granito. Tinha que juntar um monte de galhos, tinha que ficar dando tração nessa rocha, ou seja, dois pedacinhos de granito, de rocha. Eu tenho que ficar provocando contato o tempo todo entre essas rochas para que faísca de fogo soltasse. Então, essas faíscas iam provocar o fogo. Aí, eu tenho ainda que soprar, esperar, todo esse processo para me ter o fogo. E quando o fogo surgiu, mudou muito a alimentação humana, porque agora a comida ia ser cozida, assada, sei lá. Então, hoje, eu tô falando hoje um tempo que eu tenho fogo dentro de uma caixinha e uns palitos de fósforo. E isso já é até antigo, porque eu tenho fogão elétrico agora. Então, imagina, eu não tenho mais que ter um monte de galho para ter fogo, nem tenho mais que procurar um granito. Coitada de mim, porque eu nem sei onde é que eu vou achar granito no tempo desse, tem que quebrar a mesa. Então, a evolução técnica é isso. O que o homem fez para morar no alto das montanhas, ou para morar, por exemplo, nos lugares polares, nas regiões polares, esses homens tiveram que desenvolver técnicas para sobreviver. É claro que a vida é mais difícil. Você morar em um lugar que quase nunca tem sol, que o solo não derrete, que eu não consigo plantar, é bem complicado. Morar em um lugar, por exemplo, que eu tenho que escalar, que subir um relevo imenso, para chegar até em cima, também é complicado. Mas o homem começou a desenvolver técnicas, começou a desenvolver meios para que isso fosse possível. Como, por exemplo, nas regiões polares, tem os iglus, tem as roupas, né, as vestes dos homens, das pessoas, para se aquecer do frio. E nas montanhas, o que é que eu faço? Eu desenvolvo também algumas técnicas, sei lá, escadas, desenvolvo um meio de acumular água, de acumular alimento, para que a minha vida seja facilitada. E a gente ainda tem isso hoje? Tem sim. Só que um exemplo muito interessante é esse que eu falei para vocês, que é Machu Picchu, no Peru. Então, é uma civilização, era uma cidade que foi dizimada com a chegada dos europeus. Aí isso é lá conteúdo do 7º ano, mas é bem interessante. Até aí alguma dúvida? A não ser que a nossa aula acabou. Negativo. Nenhuma dúvida. Infelizmente, nossa aula Nenhuma chegou ao dúvida. Safe. É uma pena. Oi? Tudo ok. Tudo ok? Então, meus amores, próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a Ásia, né? Sobre esses aspectos físicos. Oi? Amanhã tem? Amanhã tem aula? Tem não, Maíla, olha. Infelizmente. Só semana que vem. Na próxima, você começa a aula com a playlist de funk. Aí todo mundo já fica Beleza, com pô. raiva. De funk. Sério. Não, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Eu vou procurar vou colocar uma playlist pra gente se animar. Meus amores, é o seguinte, nossa aula terminou. Nos encontramos semana que vem. Bom fim de semana, bom descanso, bom almoço. Eu sei que já tá cheirando a comida na casa de vocês. E a gente se encontra. Tchau! Tchau. Professor. Tamo junto, é nóis.